Nossa história começa com nosso protagonista pensando que, se existe um inferno, seria o lugar onde ele estava atualmente. Enquanto alguém tentava protegê-lo das flechas, o homem que semanalmente o chamava de Vossa Alteza Barão caiu em seu ombro e, com voz tremida, disse que fez tudo o que pôde. Se ao menos pudessem recompensá-lo, valeria a pena. No entanto, o barão apenas gritou o nome Kiri, que era o nome do homem, e implorou a Kiri para se recompor. Ele disse a Kiri para levantar sua espada novamente e não parar, mas Kiri caiu de seu ombro e caiu morto no chão. Ele ficou atordoado e em choque, e não queria acreditar que Kiri estava morto. Ele pegou a espada de Kiri e gritou furiosamente de dor enquanto liberava seu poder. Kyros era uma nação fundada por dragões e humanos. Kairis pediu um tesouro que sua terra natal, Secretia, possuía, chamado Eixo do Tempo, mas eles rejeitaram sua proposta e isso marcou o início da última guerra de sua terra natal. O nome de nosso protagonista é Barão Secrisha, o rei de Secretia. Um de seus inimigos gritou para seu camarada que só restava uma pessoa e que eles deveriam fazê-lo pela glória de Kairis. Então, eles o atacaram com poderosos feitiços, mas ele sabia que já era tarde demais e sentia que sua morte estava próxima. No entanto, ele sabia que não podia permitir algo assim. Então, ele disse ao seu inimigo para parar, e quando o enorme e poderoso ataque de feitiço se aproximou dele, ele apenas balançou sua espada para trás e cortou o poderoso feitiço ao meio, sabendo que ele era a lâmina de Secretia. Mas então, o mago de Kairis chamado Valken se aproximou dele e ele sabia que a pessoa que iniciou tudo isso era o rei louco de Kairis, Planche. Ele estava furioso ao saber que transformaram sua terra natal em um inferno. Então, o falcão parou na frente dele e o homem disse que foi um prazer conhecê-lo. Então se apresentou como o comandante de Valken, Arson, e perguntou seu nome, mas ele respondeu que tinha esquecido tudo e que era apenas uma lâmina que servia ao rei enquanto avançava para atacar Arson. Mas Arson apenas sorriu e mostrou seu poder de cristal, dizendo que ele se lembraria e o atacou com o cristal, sabendo que ele era o rei de Secretia. Ele estava prestes a morrer quando, naquele momento, viu toda a sua vida, a queda de sua amada terra natal e o momento em que toda a luz desapareceu. Mas então, alguém lhe disse que ele precisava acordar agora e o chamou de príncipe. Seu mordomo perguntou se ele teve um doce sonho enquanto a criada lhe servia chá, mas ele apenas se sentou e seu mordomo disse que ele precisava se apressar porque o príncipe Planche já tinha saído. Ele ficou chocado ao ouvir isso e perguntou se ele disse Planche. Então, ele disse ao mordomo que seu braço tinha sido cortado, deixando-o chocado e perguntando por que ele diria algo tão horrível. As criadas também ficaram chocadas e perguntaram por que seu braço foi cortado quando ele estava perfeitamente bem e se ele teve um pesadelo. Mas então, ele cresceu de dor, deixando seu mordomo em pânico e perguntando se ele estava bem. Mas ele se lembrou claramente de que Planche era o nome do homem que ele odiava profundamente até os ossos. Ainda assim, ele notou que seu braço tinha reaparecido. Pessoas que ele nunca tinha visto antes estavam ao seu redor, e memórias que não eram suas enchiam sua mente. Então, ele chamou seu mordomo Ian e perguntou quem ele era, deixando Ian confuso, e ele respondeu que era Kali e Rain Kyros. Ele ficou chocado ao ouvir isso, sabendo que Kali era o terceiro príncipe de Kairis, e pensou que era um pesadelo terrível. Seu corpo inteiro tremia quando ouviu o último nome, Kairis, e se perguntou o que aconteceu com essas pessoas. Então, ele entrou em pânico e perguntou a Ian qual era a data de hoje, e Ian respondeu confusamente que era atualmente 28 de maio de abril. Então, ele perguntou qual era o ano, e Ian respondeu que era o ano 522. Ele perguntou se algo estava errado, mas não respondeu porque não conseguia acreditar. Ele sabia que era uma década antes da última guerra, que começou a partir do Eixo do Tempo, um objeto estranho que possuía o poder de retroceder no tempo, que apareceu de repente no Palácio Real de Secretia. As palavras se espalharam rapidamente, e o governante do continente, Kairis, começou a cobiçar o Eixo do Tempo também. Ele se lembrou de que estavam em uma reunião com seu povo, pedindo o que queriam dizer com Kairis, exigindo que o Eixo do Tempo fosse entregue a ele. Eles sabiam que Kairis poderia ser uma grande força, mas o Eixo do Tempo claramente pertencia a ele. Eles rejeitaram imediatamente o pedido de Kairis e foram à guerra com eles, como se estivessem esperando por isso.
Seu irmão Chase implorou chorando para que ele não fosse, porque todos que foram para a guerra morreram e ele não podia perder o resto dele. Ele supôs que Chase deve ter testemunhado sua morte naquele dia. Ele se lembrou de Chase gritando em desespero que se ao menos ele pudesse voltar no tempo antes daquele objeto horrível aparecer. Ao lembrar disso, ele ficou atordoado no início porque não conseguia acreditar. Mas então, ele imediatamente saiu da cama, deixando Ian chocado e perguntando para onde ele estava indo. Ele imediatamente abriu a janela, imaginando se Chase usou o eixo do tempo para retroceder no tempo e se Chase lhe deu uma última chance de evitar o fim de sua terra natal. Secretia. Ian disse que entendia que deveria ser difícil para ele participar da reunião de café da manhã, mas eles não podiam mais adiar. Ele respondeu ok e pediu desculpas por fazê-los esperar, dizendo que se prepararia imediatamente. Enquanto pensava que, se fosse para aproveitar ao máximo essa oportunidade, ele garantiria sobreviver como um príncipe de Caire. Um momento depois, a sala de jantar se abriu e alguém disse a todos que Calian, o terceiro príncipe, teria sua refeição agora. Eles entraram na sala e sussurraram um pedido de desculpas a ele, e disseram que ele deveria ter se apressado um pouco mais, pois sabiam que o príncipe Randall, o primeiro príncipe, já estava lá. Os 3 príncipes de Kairis eram todos meio-irmãos e pertenciam à linhagem do Santo Estado de Tinsel. Por ordens do rei, o café da manhã era preparado para 3 príncipes todas as manhãs, mas, de acordo com as memórias em sua mente, ele sempre foi ignorado. Ele se curvou e se desculpou por sua demora a Randall, mas Randall apenas bebeu seu chá como se não tivesse ouvido. Ele sabia que Calian o tratava como se ele não existisse. Ainda assim, ele não conseguia acreditar que Randall o ignorasse tão descaradamente. Então, ele se perguntou se era o único irmão que não estava lá. De repente, alguém irrompeu na sala de jantar, gritando que Planche, o segundo príncipe, teria sua refeição agora. Planche se sentou imediatamente na cadeira, deixando-o chocado e se perguntando que membro da realeza no mundo vagava por aí daquele jeito. Ele se perguntou se ele era realmente o rei louco Planche que ele conhecia. Silenciosamente, Planche olhou para a criada ao seu lado, e ele pensou que, julgando pelo traje de Planche, eles queriam dizer louco em um sentido diferente. Então, ele olhou para Randall ao seu lado e pensou que, se ele lembrasse corretamente, o primeiro príncipe não poderia mexer com o segundo príncipe, porque a rainha atual de Quiros é a mãe biológica de Planche, e ninguém dentro do Palácio Real ousaria desafiar sua autoridade. Ele bebeu seu chá frustrado, pensando em como sobreviveria em um lugar assim. Mas então, Planche olhou para ele e o chamou de imprudente. Quando olhou para Planche, ele estava olhando para baixo, mas disse a ele que ele não tinha um pingo de decência. Mas, afinal, ele puxou o jeito de sua mãe, fazendo-o ranger os dentes de raiva. Mas ele sabia que precisava suportar, porque não podia deixar que a chance que Chase criou para ele fosse desperdiçada. Ainda assim, ele sentia algo subindo dentro dele até a garganta. Então, ele se lembrou de que Runa Kirus era o homem que despedaçou sua pátria e queria cortar a garganta dele naquele instante, sem perceber que estava encarando Planchet furiosamente, o que o deixou chocado. Planchet jogou sua xícara de chá no chão com raiva e perguntou como ele ousava encará-lo assim. Randall bateu sua xícara de chá na mesa e disse que já era suficiente. Planchet olhou para Randall e viu Randall olhando para Calian. Então, Planchet olhou de volta para ele e viu que ele estava encarando-o com raiva, o que o deixou tenso e gritou com raiva que estava indo embora e que não tinha mais apetite por causa daqueles olhos vermelhos sangue nojentos. Randall se levantou e disse para ele vigiar seu comportamento, porque em breve seria o aniversário de Sua Majestade o Rei, e perguntou se ele pretendia criar uma confusão tão perto de um dia tão especial. Ele estava irritado, sorriu para a criança e se perguntou se Randall estava dizendo que a situação era culpa dele, não daquele bastardo Planchet, que simplesmente saiu. Ian perguntou se ele estava bem e se estava machucado em algum lugar. Ian limpou seus sapatos enquanto dizia que não passava um dia sem que algo acontecesse, o que o deixou à vontade porque ele pensava. Pelo menos ele tem um servo leal que cuida dele como se fosse seu próprio corpo, apesar de testemunhar o tratamento humilhante que ele recebe todos os dias. Então, ele segurou o ombro de Ian e agradeceu a ele por se importar com ele. Ian ficou surpreso ao vê-lo, porque normalmente Calian apenas choraria em silêncio, mas agora ele estava sorrindo. A primeira rainha de Kira, Dragon Sisfanium, tinha cabelos tão escuros
quanto o céu noturno e olhos como chama sagrada. Kalian era o único príncipe a herdar suas características físicas, mas os poderes que ele possuía eram insignificantes. Kalian sempre tenta esconder seus olhos vermelhos, já que Planchet os odeia, e a causa desse comportamento obsessivo é o príncipe Planchet, que constantemente diz a Kalian que ele tem olhos parecidos com sangue nojento. Ele se sente um pouco desconfortável, pois sente que está bisbilhotando as memórias de outra pessoa, mas sempre esconde os olhos de Kalian porque tem medo de alguém como o idiota do Planchet. Ian perguntou o que estava errado e se havia algo que ele gostaria que Ian fizesse. Ele respondeu que não, e que eles deveriam voltar agora. Ian disse a ele que ele estava agindo de forma estranha hoje, e perguntou se talvez ele tivesse lido um romance sobre uma noite na noite passada, mas ele respondeu que não. Ele sabe que o terceiro príncipe nasceu de uma concubina de raízes camponesa, então tinha medo de muitas coisas e não tinha ninguém para apoiá-lo. Ele era um indivíduo fraco que nem tinha o poder de se proteger. E essa era a situação atual de Kalian. Mas então, ele parou de andar quando se lembrou do tempo antes da cerimônia de maioridade e perguntou a Ian quantos anos ele tinha. Ian respondeu confuso que ele faria 15 anos em 4 meses. Ele se lembrou de que Kalian foi assassinado. Scallion tentou envenenar a rainha Celis e falhou. Então se enforcou com medo de punição, mas isso foi apenas o que o público foi informado. Ninguém acreditava que essa fosse a verdade, o que o fez perceber que alguém viria atrás dele em breve. Ele andou rapidamente, fazendo Ian entrar em pânico e gritar pedindo para ele desacelerar, mas ele sabe que há cerca de 1 mês ou 2 antes da morte de Kalian, e ele pensa que, quando não sabe o que aconteceu com seu corpo original, não pode simplesmente ficar parado e esperar. Quando Ian estava prestes a dizer algo a ele, ele simplesmente ordenou a Ian que lhe desse tesouras, deixando Ian confuso, mas mesmo assim lhe entregando um par de tesouras afiadas. Ele olhou animado para elas, enquanto Ian perguntava o que ele precisava das tesouras, pois ele abriu as tesouras com um sorriso e as colocou em sua franja, enquanto dizia a Ian que era para mudar as coisas. Ele cortou seu cabelo pensando que, se houvesse um futuro predeterminado, ele apenas o torceria. A empregada e o final ficaram chocados e horrorizados. Ian perguntou o que ele estava fazendo e disse que Planchet ia odiar isso, mas ele respondeu que não pode viver como um idiota para sempre só porque Planchet odeia coisas sobre ele. Ele disse a eles para não se preocuparem porque estava tudo bem e que ele cuidaria das coisas no dia seguinte na sala de jantar. Planchet disse a ele que ele estava fora de si, mas ele apenas sorriu enquanto Ian ficava atordoado de medo, pensando se era isso que Kalian quis dizer quando disse que cuidaria das coisas. Em seguida, Planchet entrou na sala de jantar e se sentou na frente dele. Ele estava prestes a chamá-lo de olhos sangrentos, mas ele disse que seu nome era Kalian e disse a Planchet com graça que seu nome era Kalian Blanche, com um sorriso. Planchet disse a ele que deveria chamá-lo assim, enquanto pegava a faca de pão dourada da mesa. Então, Planchet olhou para ele com raiva e jogou a faca de pão dourada em sua direção, chocando os empregados. A faca de pão voou em direção a Ian, que estava com medo, mas ele apenas a olhou enquanto ela se aproximava de Ian. Então ela esfaqueou alguém e o sangue pingou no chão. Felizmente, ele pegou a faca com a mão e o sangue começou a escorrer dela novamente. E ele entrou em pânico, gritando que sua mão estava machucada e que os ferimentos eram graves. No entanto, ele apenas encarou Planchet com seus olhos vermelhos. Planchet provocadoramente disse que sua mão escorregou na mão de Kalian, mas ele apenas sorriu, caminhou em direção a Planchet e colocou a faca de pão de volta ao lado de Planchet, dizendo a ele que estava bem. Planchet ficou atônito e descrente, dizendo que ele estava bem, deixando a faca de pão dourada ensanguentada na mesa. Um momento depois, eles estavam no quarto tratando seus ferimentos. Ian estava preocupado, dizendo a ele que achava que deveriam chamar um curandeiro. No entanto, ele respondeu que não, porque era apenas um pequeno corte. O final tentou insistir, mas ele o deteve e perguntou por que ele não desviou quando sabia que o ataque estava indo em sua direção e o que ele teria feito se não tivesse bloqueado quando deveria ter sido capaz de evitar um ataque como aquele. Ian disse preocupado que, se ele tivesse desviado, Planchet poderia ter usado como desculpa para prejudicá-lo. Ele sorriu ao ouvir isso e agradeceu a Ian, explicando que sangrou, mas seu coração estava batendo. Então, ele talvez pudesse se acalmar se lavasse o rosto. Ele ordenou que ninguém entrasse, mas Ian lhe disse para esperar
porque ele o ajudaria. No entanto, ele disse firmemente a Ian que faria isso sozinho e não ousasse chamar um curandeiro enquanto ele estava fora, o que fez Ian chamá-lo com preocupação. Derrotado, ele olhou para trás da cortina e viu Ian preocupado, perguntando por que ele não podia chamar um curandeiro. Mas ele se lembrou de que estava prestes a usar Aura subconscientemente para o ataque de Planchet, mas sentiu uma dor repentina no coração. Então, ele pensou que deveria reencenar a situação e confirmar a condição do corpo de Kalian. Ele se concentrou em seu corpo e ficou chocado ao sentir 3 círculos de mana nas proximidades do coração. Ele não conseguia acreditar e perguntou a Kalian se ele era um mago. Alguns dias depois, ele olhou para o lado, sabendo que já se passaram 3 dias. Mas Ian ainda estava em pânico e preocupado, dizendo que seus ferimentos continuavam os mesmos. No entanto, ele lembrou a Ian que disse que estava bem. Ian ainda queria insistir quando o homem disse com graça que os preparativos estavam completos. Slake, o alfaiate real, o cumprimentou e estava prestes a se apresentar. Mas Slake parou em choque ao vê-lo, o que o fez perguntar a Slake o que estava errado. Slake se desculpou com ele e explicou que não quis fazer isso, mas Ian estava gritando furiosamente o nome de Slake, fazendo Slake se desculpar sinceramente. No entanto, ele estava cansado daquela reação. Depois de cortar o cabelo, Kalian, que sofreu por muito tempo por se parecer com a mãe que nunca conheceu, começou a odiar olhar para o próprio rosto a ponto de se livrar de todos os espelhos em seu quarto. Ele disse a Slake que estava tudo bem e que sabia que se parecia com Freya. Então, ele ordenou a Slake que fizesse o que estava fazendo, enquanto Ian olhava com raiva para Slake por trás. Slake disse a ele que deveria permitir que ele tirasse suas medidas primeiro. Então, Slake começou a medi-lo e disse que ele precisava comer mais porque estava preocupado com o quanto ele era magro. No entanto, ele respondeu que estava comendo bem, mas sabia que seu corpo preocuparia os outros. Ele também sabia que a família real de Caerys é descendente de dragões, e para ser preciso, são descendentes de deu a linha direta da realeza de Caerys o poder de cura e a habilidade mágica chamada Bênção de Cisfanion. Em outras palavras, a lesão de Kalian deveria ter cicatrizado há muito tempo, mas não cicatrizou. Toda vez que ele usa mana, sente uma dor no coração. Ele percebeu que isso era um problema, pois nesse ritmo, ele não seria capaz de usar aura ou magia e simplesmente morreria quando o assassino chegasse. Slake lhe diz que trará as roupas que preparou, mas ele se pergunta se há alguém conhecedor de mana. Slake lhe diz que preparou algumas roupas que serão perfeitas para o aniversário de Sua Alteza, o rei. Ele desperta quando ouve sobre o aniversário do rei e sabe que o grande mago Elen Manicel estará presente. Ele acredita que precisa encontrá-lo. Elen Manicel é um dos únicos 3 ou 4 magos de 7º círculo e o ídolo de todos os magos. No passado, Elen Manicel foi convidado para o aniversário do rei, mas uma certa incidente levou à sua recusa e ele se tornou um grande mago de 8º círculo 10 anos depois. Ele acredita que Elen é a melhor pessoa para ajudá-lo com os problemas do corpo de Kalian. Ele não sabe qual é esse incidente, mas sabe que Caerys não trata bem os magos. No entanto, ele se pergunta se Elen concordará com seu pedido. Além disso, a razão pela qual inúmeros cavaleiros percorrem o reino de Caerys é devido à influência da família da mãe de Planchet, a família Bryson. Mesmo que fosse apenas para manter o poder de Bryson sob controle, ele precisava do poder dos magos. Se ele puder trazer Elen para o seu lado, talvez possa impedir a guerra que Planchet começará. No entanto, ele sabe que antes disso, deve lidar com Ian, Slake e a empregada. Alguns dias depois, ele estava relaxadamente tomando seu chá, começando a se acostumar com a vida agora. Sua mão quase tinha se curado completamente. Planchet estava o ignorando desde então, o que era melhor para ele. Ian lhe disse que pela manhã ele teria aulas de equitação e à tarde tinha planos de jantar com a rainha e o Visconde Bryson. Ele perguntou a Ian se ouviu corretamente sobre o Visconde Bryson e Ian confirmou que sim. Provavelmente era devido aos planos do aniversário do rei. Ele percebeu que teria que encontrá-lo eventualmente. Dan perguntou se ele ia treinar sua resistência hoje também, e ele respondeu que, mesmo que fosse treinamento de resistência, era apenas correr na frente do lago ao lado do palácio, então não deveriam se preocupar muito.
pois nada poderia acontecer lá. 1 minuto depois, ele estava tentando recuperar o fôlego no campo de treinamento, ainda correndo mesmo que se sentisse exausto, enquanto a garota atrás dele o chamava com preocupação. Ele percebeu que estava se exercitando, mas sua resistência estava diminuindo. Marilyn perguntou o que ele achava de chamar um curandeiro se estivesse muito difícil, mas ele respondeu que não, porque sabia que, se chamasse um curandeiro, os círculos de mana seriam expostos.